Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu estou muito bem, graças a Deus, especialmente neste momento do ano. Mas eu não posso dizer que é só neste momento do ano. Todos os dias do ano e da vida têm sido especiais para mim. Temos dificuldades, a chuva vem, a noite vem, mas tem o dia também, né? Tem o sol, ele está sempre lá brilhando, independente das nuvens. É sob esse ponto de vista que eu gostaria que você recebesse o que eu vou te dizer hoje. Eu não posso mais guardar isso para mim. Aquilo que eu recebi, eu vou transmitir. Aquilo que eu tenho recebido, eu vou transmitir. Graças a alguém que um dia compartilhou comigo essas coisas e quer saber, me ajudou demais, porque ele quebrou casca, aquela casca de pedra que eu tinha chamada preconceito, né? Um conceito anterior que você tomou e que você tem muito provavelmente porque você não pensou a respeito. Você recebeu e às vezes até por aquele senso de comunidade ou por parecer muito mais lógico para você diante dessa sociedade que a gente vive, você estabeleceu como uma verdade e toma aquilo como uma capa de chuva para repelir a água viva dentro de você. Então eu gostaria de compartilhar realmente algo que está dentro do meu coração que eu não poderia deixar, eu não posso deixar mais de compartilhar. Sabe quando você recebe de alguém uma dica, aquela dica infalível que você recebe e a pessoa fala, olha, você tá com isso, nossa, você não sabe, eu tenho aqui uma situação maravilhosa, olha, esse remedinho, essa folhinha, ou esse exercício, ou esse procedimento, faça essa decisão, tome, que todos os seus problemas estarão resolvidos, né? Mas o mundo é falho e nem sempre essas soluções são as melhores, mas o que eu quero compartilhar com você é, assim, uma solução que não é um remédio só para o corpo, é um remédio para a alma, que eu recebi há muito tempo atrás. Eu era cheio de preconceitos também, eu era cheio de preconceitos, até que eu me permiti ser tocado pelo amor de Jesus. Jesus me tocou, tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz ele encheu meu coração. Essa é uma das músicas que marcaram muito a minha vida. E nós estamos na Páscoa, celebrando a Páscoa, celebrando a Páscoa. É o meu conceito, né? Com muito respeito e temor. Mas nós vivemos tempos difíceis e eu quero fazer uma introdução para você com um texto do Evangelho de Lucas. Preste bastante atenção, né? Ele fala sobre a vinda do reino de Deus. E ele diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre, ou melhor, dentro de vocês. Às vezes a gente, nesse mundo tão materialista, a gente espera que o reino de Deus venha através de situações exteriores, de situações materiais. Isso até pode acontecer, mas isso é uma conversa para um outro momento. Mas o mais importante é que o reino de Deus não está aqui, não está lá, não está naquele lugar. O reino de Deus é para estar dentro de você. É isso que Jesus diz. E ele continua, né? Porque depois ele disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está.
não se apressem em segui-los. É Jesus dizendo, hein? Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois é, Jesus sofreu muito e foi rejeitado muito por aquela geração que escolheu Barrabás, pela nossa geração, talvez pelas futuras gerações que ainda escolhem Barrabás. Quem você está escolhendo? Mas calma, tem mais coisas, né? Assim como foi nos dias de Noé, você lembra da história de Noé? Também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Alguma semelhança? Pois é, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim num dia em que o Filho do Homem for revelado. É Jesus dizendo. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Lembra? Ela olhou para trás? Pois é. Quem tentar conservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, aí sim a preservará. Aqui tem um conceito muito importante. O perder é ganhar e o ganhar é perder. Mas sobre o olhar espiritual, sobre as palavras de Jesus, isso tem um significado muito mais profundo. Quantas são as coisas que você quer ganhar nesse mundo e no final das contas você está perdendo tudo? Tudo. De que adianta ganhar todas as coisas desse mundo e perder a própria alma, a própria vida? Eu lhes digo, Jesus disse, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Aí os discípulos perguntaram, onde, Senhor? Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Todo mundo vai saber onde isso vai acontecer. Todo mundo vai saber. Mas olha, eu preciso continuar o meu raciocínio dessa verdade que eu recebi. Nós estamos na Páscoa. Hoje, por sinal, é importante a gente rememorar este momento segundo o que dizem as Escrituras, né? Aqui em Lucas capítulo 23, versículos 44 e seguintes, dizem assim, já era quase meio-dia, por sinal estou gravando aqui, olha, 1h16. Já era quase meio-dia, as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. Foi o momento da morte de Jesus. Um pouquinho antes, um fato muito importante, que é importante para mim e para você, diz o seguinte, Jesus estava na cruz, dos seus lados estavam os dois malfeitores, por assim dizer, e um deles disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Todos nós queremos estar no paraíso. Todos nós, independente das nossas culpas, dos nossos erros,
E se você sente todo esse peso na sua vida, se você sente culpa, arrependimento é importante, mas sem culpa. Se você sente culpa, peso, se você sente alguma situação que te põe numa situação de se sentir não merecedor, isso tudo foi levado na cruz. No corpo de Jesus, em Jesus, estavam todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, passadas, presentes e futuras. Porque estar com Jesus não significa que nós estamos isentos de cometer atos errados. Nós somos humanos. Nós seguimos para o alvo, que é Jesus, procuramos ser como Ele, procuramos ser santos, mas nós vivemos num mundo caído, numa carne caída, pecaminosa. Nós erramos. Mas existem alguns princípios vários que são importantes, que você certamente será transformado a partir do momento que você compreender o toque do amor de Cristo por você. Aquilo na cruz era amor, é amor, será amor para sempre. João 3,16 talvez seja um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, uma verdade que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele crer, em Jesus crer, se você crer em Jesus, você terá a vida eterna. Você terá o reino de Deus dentro de você. Você terá reconciliação com Deus. Aí você me fala assim, puxa, mas eu não fiz nada. Eu sou uma pessoa de bem, eu faço tudo certo. Não depende de você. Veja só, nós temos doenças, pecados, mortes, falhas. A humanidade é sujeita ao seu próprio pecado, porque lá na origem nós decidimos ser melhores que Deus. Ah, não eu, não você. Provavelmente você está pensando isso. Não, mas a humanidade, que foi criada para ser perfeita, sem mácula, decidiu negociar a sua vida em troco das coisas do mundo, em troco de um conhecimento das coisas do mundo. De que vale isso? Hoje, nada. É importante, você tem que estudar, você tem que ser um excelente profissional, você tem que fazer o melhor que você pode. Mas antes de tudo, Deus. Seu relacionamento com Ele. Porque essa vida é passageira. Onde você vai viver a eternidade? Ah, Luciano, eu tenho várias situações, eu acredito nisso, naquilo. Consulte o seu coração. Ele vai te dizer se você está certa ou se isso é uma moda. Eu não te critico. Eu já passei por isso. Sei exatamente o que você pensa. Sei. E muito mais. E eu sou o tipo de pessoa que vai a fundo. Eu não fico na moda. Eu sei por onde você passou, por onde você passa e talvez até aonde você vai estar. Mas olha, pensando nisso, eu vou continuar aqui com algumas situações que são bastante importantes para falar um pouco desse momento em que eu vivo, porque hoje a gente está relembrando e memorando aqui a crucificação de Jesus. Mas eu tenho uma notícia para você. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o rei deste mundo que nós vivemos. E ele oferece isso para você. Essa água viva, constante, a mesma que ele ofereceu para a samaritana no poço. Ele oferece para você. E você querendo beber essa água deste mundo,
ela não satisfaz, ela não vai saciar a sua sede. Só há uma fonte, só há uma água que satisfaz todo esse vazio que você tenta preencher com as coisas do mundo, com amizades falsas, com bebida, com festas, ou não, ou com aquilo que você compra, aquele vestido, aquela calça, aquela camisa, aquele carro, aquele relógio, aquele computador. Você não vai ser nunca preenchido, tanto que você sempre está querendo mais, querendo outras coisas. E aqui eu vou ler mais algumas coisinhas que são interessantes para falar um pouquinho do amor de Jesus. Prometo que não serei muito mais longo que isso, mas evidentemente que não dá para falar de coisas tão boas assim em tão pouco tempo, né? A gente usa o nosso tempo tanto em coisas que não significam nada, e com o que significa tudo a gente gasta tão pouco, a gente investe tão pouco, né? Aqui em Jeremias 29, Jeremias foi um profeta muito importante, né? No versículo 11, ele fala como se Deus falando, porque o Espírito Santo o intuiu, o ministrou no coração dele, falou através dele, o inspirou. Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha agora que interessante. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde vocês foram dispersados. Eu os trarei de volta para o lugar onde vocês foram, diz o Senhor. Ele nos quer de volta, Ele te quer de volta. Ele te criou. Salmos 37, 5 diz assim: entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Pois bem, muito mais coisas eu poderia falar para você, porque essa água viva não para de jorrar de Jesus para o meu coração. E acho que nós teremos outras oportunidades, mas olha só, eu já li João 3,16 para você, não li? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo em Romanos diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha que coisa espetacular. Se você pudesse parar a sua vida e meditar apenas nesse versículo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, mudar de caminho, mude de caminho, para que sejam apagados os vossos pecados, aqueles que estão na cruz. Basta você acreditar que todos os seus pecados, tudo aquilo que te aflige, está na cruz. Foi morto com Jesus, ele carregou sobre ele. E venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está por perto. Deixe o ímpio em seu caminho
e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Que nessa Páscoa você possa ter um encontro maravilhoso com Jesus, que Ele possa ministrar ao seu coração de uma maneira profunda, que você possa ter um encontro com Ele, não sob as luzes deste mundo, mas no secreto do seu quarto, do seu escondido, do seu coração. Ele diz que Ele está à porta e bate. Abra. Permita-se ter um relacionamento com Jesus. Ele entregou a vida dele sem pecado, sem mácula, por nós, atendendo à vontade do Pai, para reconciliação. Só existe um caminho, e o caminho é Jesus. Só existe uma verdade, e a verdade é Jesus. Só existe uma vida, e a vida é Jesus. Que o Senhor, o nosso Deus, possa, através de Jesus, tocar o seu coração, e que o reino dele se faça dentro de você pela presença do Espírito Santo. Basta que você esqueça as coisas do mundo, converta-se, entregue os seus caminhos ao Senhor. Não use o feriado para dar vazão aos seus desejos carnais, que nada te acrescentam. Olhe para você, para a sua vida, para a sua família. Quem que você está convidando para entrar na sua casa? Convide a Jesus. Eu te garanto, Ele vai preencher todos os cômodos do seu coração, da sua mente, da sua família, da sua vida, do seu trabalho. Essa é a minha mensagem para você. Que Jesus te abençoe e repouse sobre você toda a sua graça, todo o seu amor, e que você possa sentir o amor de Deus como eu sinto. É tão forte, é tão bom. Dias são bons, dias são maus, mas todos os dias são excelentes, porque dentro de mim habita aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente Páscoa na presença do Senhor.